Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje nós vamos continuar nossa exposição de Gênesis. Eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 4. Nós vamos estudar hoje do versículo 8 ao 16. Então vamos lá? Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Então, vamos lá para o nosso estudo. Bem, irmãos, esse capítulo, essa parte do capítulo, se trata do primeiro homicídio. Uma tragédia que aconteceu no começo da humanidade. E assim, irmãos, a gente vê aqui a escolha de Caim. Caim escolheu, porque você se lembra que alguns versículos anteriores, Deus vem falar com Caim, vem alertar ele de todas as maneiras possíveis para que ele não caia nesse pecado que já estava na mente dele. E assim Deus ele faz isso com a gente. Quando a gente está à beira de cair no pecado, Deus sempre, de alguma forma, tenta nos alertar. Ele manda uma pessoa falar com a gente. Ele fala ao nosso coração. Ele, de alguma maneira, ele tenta de todas as maneiras, ele tenta fazer a gente rever o nosso pensamento, rever o que a gente está querendo, para evitar que a gente caia no pecado. Então, ele fez isso com Caim. E Caim, ele fez a escolha dele. Apesar dos alertas de Deus, Caim fez a escolha dele. Caim decidiu. Deus o alertou que ele poderia dominar aquele pecado que estava na mente dele. Mas ele decidiu não dominar. Ele decidiu consumar o pecado. Foi aí que veio o primeiro homicídio. Quando Caim chamou seu irmão para ir ao campo. Caim, ele mesmo sendo confrontado por Deus, quando Deus estava alertando ele premeditou. Ele não só sentiu aquele desejo no coração, da inveja, de querer matar o irmão dele, mas ele premeditou. Ele planejou tudo. Porque àquela altura, eles já tinham se multiplicado, já tinha muitas pessoas morando ali naquela região, né, filhos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva. Então, ele premeditou. Você vê que no versículo 8, Caim, ele chamou Abel para ir ao campo. Chamou Abel para ir para um lugar distante, onde ninguém pudesse ver o que ele iria cometer. Então, foi tudo premeditado. Ele planejou tudo para consumir esse pecado. Então, ele levando o seu irmão ao campo, ele matou. Então, irmãos, tadinho do Abel, né? Porque Abel, jamais ele poderia imaginar que o irmão dele, criados juntos, pudesse fazer isso com ele. Então, ele foi, na maior inocência, foi com o irmão dele. Porque era o irmão dele, né? Então, ele jamais pensou que isso iria acontecer com ele. E também, tadinho do Abel. Ele não fez isso de maldade, jamais ele quis despertar esse desejo no irmão dele. Ele só queria agradar a Deus. E, irmãos, quantas vezes a gente só quer agradar a Deus, né? E o outro irmão do lado tem inveja da nossa busca,
tem inveja de como Deus nos usa, não é? E isso aconteceu aqui, tá aqui o exemplo de Caim e Abel, e acontece muito na nossa vida hoje em dia. Então o justo Abel foi na maior inocência e foi morto pelo seu irmão. E Deus assim, no versículo 9, acompanhe comigo, ele disse a Caim: onde está o seu irmão? Poxa, gente, você consegue sentir esse versículo? Porque eu consigo. Imagina Deus vendo a sua criatura que ele criou com tanto amor, vendo que ele alertou ele, Caim, no versículo 6, porque anda irritado, porque essa cara fechada. Quantas vezes ele tentou falar com ele, quantas vezes ele alertou e mesmo assim ele decidiu consumir esse pecado. E mesmo depois que Caim consumiu esse pecado, Deus vai lá mais uma vez com esse amor que não tem fim, esse amor que não tem limite para com a gente. Mesmo ele tendo matado o irmão dele. Ah, gente, desculpa. Deus vai lá e pergunta. Você pode ver que diferente. Ah, gente, desculpa, esse capítulo ele mexe muito comigo, porque eu consigo sentir. É como se eu ouvisse a voz de Deus falando, sabe? É como se eu tivesse assim no momento, Deus falando com Caim. Ele fala: onde está o seu irmão Abel? Onde está Abel, seu irmão? Você vê que quando ele fala com Adão e Eva, ele pergunta: onde você está? Ele pergunta a Adão: onde você está? Deus aqui, ele poderia perguntar: Caim, onde você está? Né? Não que ele não soubesse, lógico que Deus ele sabe de todas as coisas, mas ele perguntou: onde está Abel, o seu irmão? Por que Deus perguntou por Abel? Para tentar despertar Caim mais uma vez da loucura que ele cometeu. Mesmo Caim tendo cometido esse pecado horrível, Deus buscava um arrependimento dele. Quando ele falou: onde está o seu irmão Abel? Caim, desperta para o que você fez. Onde está o seu irmão Abel? Mas nem assim, irmãos. Olha o que vem na resposta de Caim. Ele responde: não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Como alguém responde assim para Deus? E Deus mesmo assim ama. Um amor que não tem limite. Um amor que não desiste do pecador. Então no versículo 10, Deus diz... Dá para escutar, gente, a voz de Deus dizendo isso. O que foi que você fez? Imagina, irmãos, Deus dizendo isso para mim e para você. Quando Deus tenta nos alertar de todas as maneiras do pecado que está batendo a nossa porta. E mesmo assim, quando você, a gente cai no pecado, aí imagina Deus falando assim com a gente. Escuta aí a voz de Deus dizendo: o que foi que você fez? Irmãos, esse capítulo, ele é tão forte, ele é tão presente na minha vida, que quando eu estou com pensamentos que podem me levar ao pecado, que isso todo ser humano passa por isso, eu procurei ter esse capítulo aqui no meu coração, sabe? Na minha mente, assim, sempre. Porque eu fico sempre, sabe? Falando na minha mente. Lembrando de Deus alertando Caim. E eu penso, eu não quero chegar a essa parte do capítulo onde Deus diz o que foi que você fez, sabe? Eu nunca quero chegar a esse momento de Deus dizer para mim: filha, o que foi que você fez? Não. Então é melhor a gente ficar com um alerta de Deus, né?
Então, gente, como eu estava falando, desculpa o choro. Quando Deus diz o que foi que você fez, dá para sentir a tristeza no coração de Deus falando isso para Caim. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Percebam, irmãos, que é a primeira vez que Deus amaldiçoa um ser humano. Porque no episódio da queda, Deus amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente. Mas aqui Deus amaldiçoou Abel. É a primeira vez que Deus faz isso. No versículo 12. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Deus, ele dá 3 castigos a Caim. Um deles, ele fala, você é maldito. O segundo, ele fala, o solo que você cultivar, ele se tornará improdutivo. Não vai brotar nada que você cultivar. E o terceiro, você vai viver fugitivo e errante. Então, Caim, no versículo 13, ele diz, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Cara de pau, né? Então, desculpa, gente. Mas é muita cara de pau. Depois de tudo que ele fez, depois de tudo que Deus tentou falar com ele ainda dizer uma coisa dessa. Quantas pessoas são assim, né? Ainda se fazem de vítima. Porque aqui você vê que não tem arrependimento nenhum quando ele respondeu a Deus. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Então aqui ele está se fazendo de vítima, ele se fez de vítima. Meu castigo é tão grande, está acusando Deus de ser mal, né? De ser injusto. Meu castigo é tão grande, ele acha que esse castigo é pesado demais para ele, mas o que ele fez, nada de arrependimento. Então, ele não se arrependeu. Ele tá assim somente por causa do castigo. No 14, diz, eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem me encontrar comigo, me matará. Olha aí, o medo dele é de alguém matar ele. Ele se achou no direito de matar o irmão dele, mas não quer que ninguém mate ele. Cara de pau. No 15, o Senhor, porém, lhe disse, lá vem o amor de Deus de novo pelo pecador. Amor que não tem fim. Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Ah, se eu fosse Deus. Melhor não. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Deus condena quem matar Caim. Poderia ter deixado, né, matar ele. Mas Deus é Deus. Não podemos entender a sua infinita misericórdia, mesmo porque a gente também precisa da misericórdia dele. Então, no 16, Caim, ele se retirou da presença do Senhor. Se retirar da presença do Senhor significa sair do lugar onde ele tinha comunhão com Deus. Então, ele saiu dali. É como se ele fosse expulso da igreja. Saiu daquele lugar. Foi morar na terra de Nod. Então, irmãos, é triste, né, esse capítulo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. No próximo capítulo, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a descendência de Caim. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.